Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 Minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e a Edelvira Sanches, nossa seguidora aqui do nosso canal do YouTube, né? Ela deixou para nós a seguinte pergunta: por que nas instituições religiosas se excluem os que não são afins? Também isso não é vaidade na religião? Como a Cabalá lida com isto? Esta é a pergunta da nossa amiga Edelvira Sanches. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Quando você diz para nós, assim, quando você pergunta por que as religiões excluem os que não são afins, a gente pode estar falando o quê? De outra religião ou de pessoas que não pensam ou não se adequam aos dogmas de determinada religião. Eu gostaria muito aqui, né, que fosse ao vivo, que você estivesse junto aqui e pudesse me responder isso, mas eu vou tentar responder a tua pergunta, mesmo que eu tenha alguma dúvida com relação ao que você perguntou, tá bom? E aí você completa, né, se isso não seria vaidade da religião e como a Cabalá enxerga isso, como a Cabalá lida com isso. Veja, por que os palmeirenses, estou falando de time de futebol aqui de São Paulo, tá? Nem sei agora exatamente se a Edelvira é de São Paulo, mas imagino que ela conheça. Por que os palmeirenses não aceitam os corintianos? Porque é da natureza da competição, né? Se fosse para aceitar, para ser todo mundo brother, não teria sentido o campeonato, não teria sentido a disputa. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que se matar, não é isso. Mas veja, é natural que exista uma certa rivalidade, porque são dois times diferentes. É natural que o engenheiro torça o nariz para o arquiteto, embora sejam de áreas quase que complementares. É natural, né? É natural que o químico se ache mais importante que o físico, né? Entende? É natural, é mais ou menos natural. É da natureza humana isso daí. Mas acima de tudo, independente da natureza humana, vamos pensar aqui. Se existe uma proposta em qualquer instituição, pode ser um time de futebol, pode ser uma escola de música, pode ser uma religião, se existe uma proposta e as pessoas acreditam nesta proposta de verdade e de todo o coração, o que vem de fora e não é afim, está em desacordo. Se está em desacordo, a gente só tem duas oportunidades aqui de resolver isso. Ou esse grupo aqui observa e percebe que eles erraram, que alguma outra proposta não afim de fora procede, e aí eles têm que mudar aqui os seus ditames, os seus dogmas, né, as suas regras. Ou, evidentemente, se eles têm certeza daquilo que eles estão dizendo, eles não vão aceitar uma interferência externa. É natural que seja assim, não é? Eu digo para você que 2 mais 2 é 4. Você fala para mim que não é, eu não posso concordar com você. Eu digo para você que o céu é azul. Você diz que não é. Eu estou vendo que o céu é azul. Eu acredito no azul do céu porque eu vejo com os meus próprios olhos. Se você disser para mim que é relativo à cor do céu, eu vou me afastar de você para não brigar com você. Porque o céu é azul. Entende? Se eu acredito naquilo que é proposto pela minha religião, e acredito de todo o coração, de toda sinceridade, não estou falando de gente maníaca, gente louca. Eu estou falando assim, acreditar de coração mesmo. Se eu estou convencido daquilo que eu aprendi na minha religião, por que cargas d'água eu deveria aceitar uma ideia externa não afim que interfira nessa religião? Se eu vou aceitar essa ideia é porque eu não estou convicto de estar aqui. Então eu não estou aqui de verdade, entende? Não é apenas vaidade na religião como você colocou, mas é simplesmente uma questão de ponto de vista. É natural que existam diferenças. Entende? O que não é positivo é que as pessoas se odeiem por conta das diferenças. O que não é positivo é que elas tentem destruir umas às outras. Mas as diferenças existem. Porque existe sim o certo e errado. Existe sim o verdadeiro e o falso. Existe sim o belo e o feio. Existe sim o frio e o calor. E uma porção de graduação entre uma coisa e outra. Existe sim o sábio e o ignorante. E existem muitos graus
desde o mais ignorante até o mais sábio. Existe essa graduação. Então, se as coisas são o que são, se alguém chega a uma determinada conclusão, ou se um grupo está fechado com uma determinada ideia, não precisa ser apenas um grupo religioso, mas já que você está falando de religião, se uma religião acredita nos seus dogmas, nos seus conceitos, nos seus profetas, no seu livro sagrado, é isso que constitui a própria religião. E qualquer coisa estranha não faz sentido estar ali. Entende? Assim, veja, se eu sou corintiano, eu não posso achar que faz parte da minha liberdade no final do campeonato e com a minha camisa preferida do Corinthians no meio da torcida do Palmeiras. O que é que eu vou fazer lá, meu Deus? Se a gente pensar aqui do ponto de vista legal do direito, eu tenho o direito de ir e vir, né? Então eu tenho o direito de passar no meio da torcida do Palmeiras com a minha camisa do Corinthians, não tenho? Tenho. Mas isso não faz sentido. Se eu sou corintiano, eu tenho que estar junto com o meu grupo corintiano ali. Se eu for entrar no meio dos palmeirenses, isso é uma provocação. Eu vou arrumar confusão lá. Eu não aprovo a violência. Mas eu entendo que alguém que faça isso está procurando sarna para se coçar, né? Está cutucando a onça com vara curta. Então veja, se a religião tem uma convicção e existe uma outra religião com outra convicção, ou pessoas que não acreditam na convicção dessa ou daquela religião, é natural que sejam excluídos. Entende? Eu não posso dizer que eu sou cristão, achando que Jesus não era filho de Deus, achando que Maria não era virgem, achando que talvez ele não tenha feito todos os milagres, achando que talvez ele seja assim o assado, diferente daquilo que a religião está me ensinando ou daquilo que está escrito no Evangelho. Então eu não sou cristão, eu sou maluco. Eu estou dizendo que sou cristão, mas estou querendo mudar a história. Entendeu? Para eu me dizer cristão, eu preciso estar adequado e afim com aquilo que a religião cristã, seja lá de qual denominação for, preconiza. Senão eu não sou cristão. Entendeu? Eu sou outra coisa. Eu posso até falar que eu concordo em partes com o cristianismo, em partes eu discordo. Ok, você tem esse direito de ter o teu livre pensamento. Você pode aceitar algumas coisas e não aceitar outras. Mas se você é desses que aceita uma parte e rejeita a outra parte, você não pode ser denominado católico, você não pode ser denominado evangélico, se você não está de acordo exatamente com o que está sendo dito ali naquela igreja. Pode ter uma divergência, né? Existem divergências entre, por exemplo, católicos e evangélicos. Então, se você está mais adequado, se você se sente mais à vontade ou concorda mais com os evangélicos, não seja católico. Ou ao contrário, então seja católico e não seja protestante. Isso não é uma questão de vaidade nem de preconceito. É uma questão de convicção. Porque se fosse tudo igual, não teria denominações diferentes, seria tudo uma coisa só. Né? E o que a Kabbalah fala disso no final? A Kabbalah não vai entrar nessa questão. O que a Kabbalah vai dizer é o seguinte: duvide de tudo, absolutamente de tudo, que você não possa comprovar com os seus próprios olhos. Inclusive, duvide daquilo que a Kabbalah diz para você. Porque a Kabbalah não quer que você, de forma alguma, aceite algo que a Kabbalah diz sem que você não possa comprovar, sem que você não possa experimentar. Porque a proposta da Kabbalah não é uma proposta de doutrinação ou ensinamento. A proposta da Kabbalah é uma proposta de uma experiência direta com o Criador. Ok? É diferente. A Kabbalah não vai entrar nesse tema. Vai falar, olha, é isso daqui, duvide de mim, mas investigue, veja essa proposta e veja o que você consegue alcançar com a sua própria experiência a partir de uma preposição que a Kabbalah está colocando para você. E depois de alguns exercícios que a Kabbalah vai apresentar. E veja por si mesmo. Um dos nomes, uma das maneiras que os cabalistas comumente se referem ao Eterno, ao Criador, é Boré. E o que significa Boré? Venha e veja. Porque aquele que vai, ele constata por si mesmo.
venha e veja Bolorê. Ok? Espero ter ajudado. Mais uma vez eu vou recomendar que observem o que está apresentado para vocês aqui na descrição desse vídeo, porque sempre tem uma oportunidade de começar a estudar conosco. E acima de tudo, coloquem as suas questões, as suas perguntas nos comentários desse vídeo. Vai lá agora, se o que eu falei aqui te despertou alguma pergunta, vai lá no comentário agora e já põe tua pergunta ali e você vai fazer parte desse nosso programa Kabbalah em 10 minutos.